Fala galera, beleza? Vamos falar hoje de fatoração de polinômio, né? Então a fatoração de polinômio, vamos falar sobre 4 tipos de fatorações, tá? Então, só lembrando um pouquinho, fatorar, né? Fatorar é transformar o número numa multiplicação, né? Num produto de números primos. Já aprendeu isso há um certo tempo, sexto ano. Então, por exemplo, o número 24, né? Quando ele é fatorado, a gente coloca aquela barrinha lá e vai decompondo os fatores primos. Então seria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, né? E a gente escreve geralmente utilizando potenciação. Então 2 aparece 3 vezes, 2 ao cubo vezes 3, tá? Então o número ele pode ser fatorado. Geralmente a gente utiliza fatores primos para fatorar esse número. Com polinômio nós também podemos, né, fatorá-lo, podemos decompor. Então vamos falar de quatro maneiras que nós vamos utilizar mais, tá? Então, primeiro eu quero falar do fator comum em evidência, né? O nome já é bem autoexplicativo, fator comum. Então, o polinômio, né, ele tem vários fatores, né, vários monômios agrupados entre eles ali. E aí o que a gente faz? A gente pega fatores que estão em comum e coloca ele em evidência. O que seria isso? Tá? Ah, então é possível a gente decompor. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou verificar se nesses termos existe algum fator que é comum, alguma letra, né, que é parte literal, algum coeficiente numérico, né, que são os números, que estão em comum, que repetem em todos os termos. Feito isso, né, eu vou colocar esses fatores comuns, números ou letras, em evidência, fora do parêntese, tá? E depois eu vou, por último, vou dividir cada termo daquele polinômio por esse fator comum. Parece complicado, mas não é não. Então, por exemplo, aqui, eu coloquei para fazer na hora ali. Então, esse primeiro polinômio que é um binômio, então 3x mais 6y, eu percebo que existe algo em comum entre os dois. O que tem de comum entre os dois? Tanto o primeiro termo quanto os segundos, né, tem número que é múltiplo de 3. Então, eu separo esse fator, né, coloquei ele em evidência, fora do parêntese, e vou dividir cada termo pelo 3. Então, 3x dividido por 3 dá x. O sinal que está ali é de mais. 6y dividido por 3 dá 2y. Pronto, está fatorado ali o meu polinômio. Porque se eu multiplicar de volta, tipo fazer uma prova real, visual ali, ele vai voltar a ser que ele era, ó, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2y, 6y. Certo? Então, eu fatorei ele, eu transformei ele numa multiplicação, num produto, né? Não necessariamente números primos, no caso, não é número, não estão trabalhando com polinômio, que tem as letrinhas também, né? Então, eu consegui transformar aquele polinômio numa multiplicação, num produto. Certo? Eu coloquei mais outros dois exemplos para ver como é que fica. Então, nesse primeiro aqui, o que eu percebo? De cara, eu percebo que os três termos são negativos. Então, o menos também é um fator comum. Todos são múltiplos de 2. É um fator comum. A gente pega sempre o múltiplo maior possível, né? Dá para pegar maior que 2? Não, porque o 2 não vai dividir por 4 e ficar inteiro, né? Não vai dividir por 8, não vai dividir por outros números maiores que ele. Então, a gente pega, né, o maior número possível para dividir todos ao mesmo tempo. Então, percebo que tem menos, que tem 2 e que tem alguns x ali. Ó. Tá, mas qual x que eu vou pegar? Não adianta eu querer pegar o 4 ali, porque depois, né, o 2 não vai dividir pelo 4, o 3 não vai dividir pelo 4, tá? Então, o que tem em todos eles, né, é o menor, o x quadrado. Aqui tem x quadrado, né, porque seria x quadrado vezes x, né? Aqui seria x quadrado vezes x quadrado, então a gente pega ali o menor. Então, esse é um fator comum que tem em todos. Todos têm x quadrado ali. Ó. Então, menos 2x quadrado é o fator comum. Beleza, coloquei ele em evidência. Agora eu vou dividir cada um por ele. Ó. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Eu não sou fã de colocar 1, né? Vocês sabem disso. X quadrado, quarta dividido por x quadrado vai dar x quadrado. Eu vou tirar aquele 1. Tá? Galera, perdoa o tiozinho que tá ficando velho, tá ficando cheio de mania. Então, menos com menos dá mais. 8 dividido por 2 dá 4.
E x ao cubo dividido por x quadrado vai dar x, né? X vezes x quadrado dá x ao cubo. E terminando lá, menos com menos dá mais também. 12 dividido por 2 dá 6. E x quadrado dividido por x quadrado, né, dá 1. Então 6 vezes 1, 6. Morreu assim. Vamos dar aquela conferida, ó. 2x quadrado vezes x quadrado, né? 2x a menos, menos 2x ao quadrado vezes x quadrado vai dar menos 2x à quarta, tá lá. Menos 2x quadrado vezes 4x vai dar menos 8x ao cubo, tá lá. E menos 2x quadrado vezes 6, positivo, vai dar menos 12x quadrado, tá lá também. Então, já está fatorado o nosso fator comum ali, beleza? E ali, mais um exemplo para a gente encerrar. O que eu tenho de fator comum ali? Todos são múltiplo de 3, de 5, mas a gente pega o maior que a gente puder. Então, 15, 30, 45, 60. Então, todos são múltiplos de 15. Repara que aqui eu não vou colocar o sinal de menos, porque não são todos que são negativos, não é um fator comum. Beleza, o que mais? Todos têm x, né? Mas aí eu pego o que dá para pegar, né? Não adianta pegar o x ao cubo, porque aqui tem x quadrado. Então, vai ser x quadrado. Todos têm y ao quadrado, ó. Então, y ao quadrado também é um fator comum, mas nem todos têm m. Então, esse é o nosso fator comum. Colocamos em evidência, separado, né? Então, esse termo dividido por esse, né? 15 por 15 dá 1, x ao cubo por x quadrado dá x, e y quadrado por y quadrado, né? Cortamos, dá 1 mesmo. Só isso. 60 dividido por 15 dá 4. X quadrado por x quadrado, cortamos. Y quadrado por y quadrado, cortamos também. 45 dividido por 15 dá 3. X ao cubo dividido por x quadrado dá x. Y quadrado por y quadrado, cortamos. E o m não tem nada para dividir. Então, morreu. Multiplicando de volta, ó, vai dar 15x ao cubo y quadrado, tá lá. Aqui vai dar menos 60, x quadrado y quadrado tá lá. E aqui vai dar menos 45, x ao cubo y quadrado e o m vai junto. Então aqui também está fatorado por fator comum em evidência. Joia, pessoal? Então é bem tranquilo, né? E tem hora que a gente não tem fator comum em todos. A gente não tem fator comum em todos, mas a gente tem fator comum em alguns grupos. E a gente faz a fatoração por agrupamento, que vai na mesma lógica de separar fator comum, tá? Então, o polinômio às vezes tem esse fator comum, a gente fatora dessa maneira, mas às vezes não tem. Só que o fatoração por agrupamento, não tem aqui no corpo dessa explicação, fatoração por agrupamento, ele é usado com grupos pares. 2, 4, 6, 8, tá? Então, a característica da fatoração por agrupamento, nós vamos sempre agrupar em grupos pares. Então, vamos ver uns exemplos ali, ó. Fatorar o polinômio mx mais 3nx mais my mais 3ny. Primeira coisa, eu percebo que nem todo mundo tem 3, não é verdade? Nem todo mundo tem m, nem todo mundo tem x e nem todo mundo tem y. Então, eu vou desmembrar isso em, como tem 4, vai ser 2 grupos. E se tiver 6, pode ser 2 grupos de 3 ou 3 grupos de 2. Aí vai variar de acordo com cada polinômio dado, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ver se tem, né? A gente percebe aqui que tem x em fator comum aqui, ó, tá vendo? mx e 3nx. Então, separe esse fator comum, que é o x. Eu vou dividir pelo fator comum. Mx dividido por x dá m. O sinal do meio lá é mais. 3nx dividido por x dá 3n. Então, se vocês observarem aqui, nós fatoramos como a fatoração anterior. Fatoração por fator comum. Só que falta outro pedaço, né? Em comum, a gente percebe que tem um y em fator comum. Utilizamos o sinal que está aqui, né? Separamos esse fator comum, que é o y. My por y vai dar m. E 3ny dividido por y vai dar 3n.
Então, percebemos que agora a gente passa a ter um fator comum aqui, ó, porque virou o quê? Virou um binômio, ó, um termo e outro termo. A gente tem um fator comum nesses dois termos ali, ó. Então aqui eu tenho um fator comum que é o m mais 3n, e aqui eu tenho um fator comum também que é m mais 3n. Por isso que eu marquei de vermelhinho aqui, ó. Então o que a gente faz? Coloca esse fator comum em evidência, né? O m mais 3n. Opa. E a gente vai multiplicar isso por aqueles fatores, termos que estão do lado de fora, tá vendo? Ficou um x do lado de fora mais y, vamos multiplicar ali, x mais y. Está fatorado. Vamos conferir também para ver se volta a ser aquele primeiro lá, ó. M vezes x dá mx, tá aqui o primeiro. M vezes y vai dar my, é o terceiro termo ali. 3n vezes x, 3nx é o segundo termo. E 3n vezes y, 3ny. Então é bem tranquilo também, né? Lembra muito a fatoração anterior, tem a ver com ela. As outras são mais fáceis, né? Os outros tipos de fatoração. Trinômio quadrado perfeito, que a gente já conhece do produto notáveis, né? Vai dar sempre um polinômio que tem 3 termos ali. Então, toda vez que a gente tem um a ao quadrado, mais 2 vezes o a ao b, mais o b ao quadrado, a gente tem o quadrado da soma, né? E quando tem menos no meio, a gente tem o quadrado da diferença. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa fatoração do trinômio quadrado perfeito, a gente precisa da raiz do primeiro termo e da raiz do terceiro termo aqui do polinômio, do trinômio ali. E aí a gente confere o meio com o sinal que ele tem. Parece que é complicado, mas não é. Vamos ver lá os exemplos que eu coloquei. Então, eu coloquei fatorar o polinômio x² mais 6x mais 9. Então, separei aqui, ó, a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do terceiro termo. Raiz de x² é x. Qual o sinal que está no meio ali? Mais. Então, vai ele. A raiz quadrada do 9 é 3. Fazemos isso e colocamos ao quadrado. Está fatorado. Se a gente fosse desenvolver o produto notável, né, como é que ficaria? Quadrado do primeiro termo, né, quadrado do x, x ao quadrado. Mais o primeiro vezes o segundo e nós dobramos. Ó. X vezes 3 dá 3x dobrando, então fica 6x. Mais o quadrado segundo, né? Então 3 ao quadrado dá 9. Ele voltaria a ser quem ele era. Então a forma fatorada, né, desse produto notável aqui do trinômio quadrado perfeito é x mais 3 quadrado. Bem simples. Então vamos lá, vamos fazer o segundo exemplo ali. Raiz quadrada do primeiro termo ali. Então raiz de 4 é 2, raiz de x à quarta é x ao quadrado. Olhamos o sinal do meio, que é menos, e precisamos da raiz quadrada do terceiro termo ali. Raiz de 9 é 3, raiz de y ao quadrado é y. Fazemos isso, elevamos ao quadrado. Só que é bom conferir o meio, né? Para não ter nenhuma pegadinha. Então, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6, dobrando, menos 12, tá certo? X² vezes y, x² y. Então, essa é a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito. Beleza, gente? E aí a diferença do quadrado é o meu preferido, porque é o mais fácil. Toda vez que a gente tiver esse binômio ali, né, a ao quadrado menos b ao quadrado primeiro menos quadrado segundo, a gente vai ter o produto da soma pela diferença de dois termos, que também é um produto notável. Tá? Então a gente precisa da raiz do primeiro, da raiz do segundo, e coloca um com soma, um com diferença. Como assim? Então, a raiz do 9x² vai ser, raiz de 9 é 3, raiz de x² é x. E a raiz do 25 é 5. Então, esse parêntese vai ter com mais, vai multiplicar um outro parêntese igual, só que com o sinal de menos. Se a gente for desenvolver isso, vai dar o quê? 9x² menos 15x mais 15x menos 25. Vai cortar 15x com menos 15x, vai sobrar esses dois.
Então esse é o mais legal de fazer, o mais fácil, né? Que é o da diferença de 2 quadrados. Então ele sempre vai dar um caso ali, né? A quadrado menos b ao quadrado vai dar a mais b vezes a menos b. Tá bom, pessoal? Então é isso por hora. Qualquer coisa, veja mais ou menos novamente lá o videozinho lá, né? E depois a gente tira as dúvidas. Beleza? Um abração, até mais, valeu!